Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live da Editora Método para preparação da segunda fase. Estou esperando aí, o pessoal já está entrando aí para acompanhar a nossa live. Muito prazer, sou o Rodrigo Belo, professor de processo penal e de prática penal. Há 10 anos dou aula para as turmas da OAB. Hoje sou professor exclusivo do curso Fórum no que diz respeito à preparação para o exame da OAB e sou autor do livro Manual de Prática Penal, junto com meu amigo professor Felipe Novaes. Já estou aí na 5ª edição. Muito obrigado aí a Tereza, o pessoal que está entrando, o Marcos, a Cris. Vamos começar já. Camila também, nossa querida Camila, agradecer o convite que a editora Método GEM, sempre muito carinhosa com o meu trabalho, tem demonstrado para mim aí. Eu vou inicialmente convidar vocês, a quem quiser depois, entrar no meu Instagram. Eu até fiz aqui para facilitar, ó. Tá aqui, ó, Professor Belo, ok? O meu Instagram, @Professor Belo, tá? Professor _Belo. Então quem quiser, depois da nossa live, pode me seguir. Muito bem, pessoal, tô entrando aí, o pessoal tá entrando. Vamos começar então a nossa live. Serei breve para que vocês tenham aí muita objetividade nessa nossa live, totalmente direcionada à preparação para a segunda fase. Eu dividi a nossa live em 3 momentos. O primeiro momento, a estratégia de prova. Num segundo momento, uma peça prático-profissional. E na terceira parte, eu vou falar sobre uma dica de processo penal. Tudo bem? Então, vamos começar com a estratégia de prova. E aí, obviamente, depois a gente vai interagir aqui na nossa live. Muito bem. A gente tem que ter consciência que fazer a prova da OAB é um momento único. Só quem faz a prova da OAB sabe a importância que é a prova da OAB. É um misto de ansiedade, é um misto de querer se livrar logo da prova, de angústia. O candidato pensa que vai vir a peça mais difícil da história da prova da OAB. Então, gente, a primeira coisa é você se conscientizar que é uma avaliação. Mente boa faz uma prova boa. Coração muito apertado, muito agoniado, não faz uma prova boa. Então, o que você tem que pensar? Me preparei, fiz as peças que o meu professor pediu, treinei bastante, seja o que Deus quiser. Então confia na preparação. A prova da OAB de penal, ela tem sido bem interessante, nível de dificuldade mediano. A gente trabalha no curso integralmente as peças, os temas de processo penal, de direito penal. Então tem sido uma prova honesta. Eu não me canso de parabenizar a banca de penal na segunda fase. Tem sido uma prova bem honesta e bem justa. Então, primeira coisa é confiar. Mente boa faz uma prova boa. Muito bem. Estratégia de prova, minha opinião, faz primeiro a peça prático-profissional.
A primeira coisa é a peça. É o que vale mais, é o que está mais ansioso para fazer. Então vamos logo fazer a peça prática profissional. Muito bem. Cuidado também com o seguinte. Enunciado muito grande, ok? Não significa que a peça é difícil. Porque o meu aluno é assim, ele olha o enunciado grande e, meu Deus, estou desesperado. Nada disso. Se o enunciado for grande, não necessariamente a prova será difícil, ok? Não necessariamente a prova vai ser difícil. Então, muito bem. Vamos começar a ler a peça. Primeira leitura é identificar no enunciado qual é o crime que a banca definiu. É um estupro? É um roubo? É um furto? Por que isso? Porque na área penal, o crime define o procedimento. E a sua peça estará no procedimento daquele crime. Então, está lendo lá o enunciado. É um crime doloso contra a vida? Procedimento do júri. É um crime de menor potencial ofensivo? Procedimento é do juizado. É um funcionário público cometendo um crime funcional que não seja de menor potencial ofensivo? É o procedimento do funcionário público. É um crime da lei de drogas que não é de menor potencial ofensivo? É o procedimento da lei de drogas. Agora, se não for nenhum desses procedimentos considerados especiais, aí a gente vai para o procedimento ordinário ou sumário. É bem verdade, uma correção técnica. O procedimento sumaríssimo do juizado especial criminal também é considerado um procedimento comum. Mas como está numa lei especial, eu, entre aspas, aí chamei de especial. Então, se não for nenhuma dessas, ou é o ordinário, ou é o sumário. 4 anos ou acima de 4 anos, procedimento ordinário. Abaixo de 4 anos, procedimento sumário, que não seja menor do que 2 anos. Então você vai fazer a linha do tempo, que eu ensino. No nosso livro tem todas as linhas do tempo do procedimento. E aí, acompanhando o enunciado com o procedimento no rascunho, você vai seguindo lá no nosso famoso método da bolinha, denúncia, recebimento, na audiência, e aí você vai identificar a peça prático-profissional. Se por acaso for uma decisão, a bolinha vai parar na decisão e aí fica mais fácil, porque de uma decisão cabe recurso. Então a gente vai olhar lá, se for uma sentença é uma apelação, se for uma decisão interlocutória do juiz de primeiro grau, vai ser um rese, se for uma decisão interlocutória do juiz da VEP, vai ser um agravo em execução. Então realmente a identificação na prova de penal não tem sido problema. E aí, um detalhe, uma dica que para mim é uma das melhores dicas que eu dou para os meus alunos. Quando você identificar a peça, no enunciado, o enunciado ele vai te seduzir. Olha, tem uma legítima defesa aqui, olha, tem uma prescrição aqui, olha, tem uma nulidade. E aí, nesse momento, a tentação para se perder é muito grande. O cara começa a se perder, começa a viajar. Não é assim que faz prova. A gente tem que usar uma estratégia de uma coisa de cada vez. Identificou a peça? Já na folha original, já coloca o endereçamento, já coloca a titularidade, já coloca lá aquela parte inicial, vem para o seu advogado, já vai acalmando, a adrenalina está passando, faz a parte mecânica toda, ok? Aquela chamada parte mecânica toda, e aí depois você pode, aos pouquinhos, desenvolver a sua peça prático-profissional. Lembrando, pessoal, lembrando que a peça é a peça. Primeira questão é uma folha para a primeira questão. Segunda questão é uma folha para a segunda questão.
terceira questão é uma folha para a terceira questão e quarta questão é uma folha para a quarta questão. Por que eu falo isso? O Belo acha que eu sou tapado? Nada disso. Todo exame tem um aluno que, Belo, respondi a primeira no lugar da errada, a segunda, respondi a segunda no lugar da terceira, porque as pessoas acham que a peça é a primeira questão. Não é. A peça é a peça. Por falar nela, eu vou falar da apelação, ok? Então vou falar da apelação, meu caro Eduardo, minha cara Bi M. Ribeiro, Tatiana Santos, que estão aí acompanhando a nossa live. Vamos falar da apelação. E vou falar da apelação do 593. Vou falar da apelação do 593. A apelação tem prazo de 5 dias, cabe de sentença penal. Cabe de sentença penal. Tudo bem, Rafaela? Cabe então aí de sentença penal. A apelação, ela tem uma interposição que é direcionada para o juízo que proferiu a decisão, ok? Para o juízo que proferiu a decisão. Então você faz o endereçamento completo para o juízo que proferiu a decisão. Muito bem. 4 linhas é suficiente. A primeira página, ela será direcionada para a interposição. Tem aluno que gosta de colocar processo número ali abaixo do endereçamento, não há necessidade, e aí você começa a titularidade. Fulano de tal, qualificação completa, no caso de recurso, já devidamente qualificado, vem por seu advogado infraassinado, com base no artigo 593, geralmente é o inciso 1, né, de sentença, 593, inciso 1, apresentar tempestivamente a apelação pelos fatos e fundamentos jurídicos das anexas razões, cuja remessa requer ao órgão julgador competente. Então, a folha de interposição da apelação é algo extremamente simples, ok? Extremamente simples, ok? Muito obrigado aí ao Eduardo, que está aí agradecendo a linha do tempo, a estratégia. Eu fico muito feliz, Eduardo, vou até abrir aqui um parênteses aqui. Eu fico muito feliz quando o aluno aprovado, ele reconhece toda a estratégia que eu montei para a preparação da segunda fase. Porque a prova da OAB, ela é estratégica. Então tem que ter uma estratégia. Você está vendo aqui na minha casa, livros de estratégia. Você tem aqui a história do Musashi, né, que é um samurai. Então eu uso bastante a questão envolvendo a estratégia. Eu uso bastante aí a questão envolvendo a estratégia. Então, muito obrigado por esse humilde reconhecimento. Então, a folha de interposição da apelação, você espalha na primeira, tá? Na primeira parte, você espalha a interposição. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, não tem interposição não tem retratação na apelação. Eu não tenho juízo de retratação na apelação. O prazo é de 5 dias, hein? Prazo, 5 dias. Aí virou a página. Razões de apelação, processo número, origem, recorrente recorrido, egrégio tribunal, e aí você vai ver. Se for Tribunal de Justiça, vê no enunciado se tem um Estado, para colocar o Estado. Se for TRF, coloca Tribunal Regional Federal. Colenda Câmara, se for estadual. Colenda Turma, se for federal. Excelentíssimos julgadores. E aí você coloca aquele parágrafo explicativo.
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença condenatória pelo crime tal, e inconformado, vem dela recorrer. E aí vem os fatos. E aí vem, número 1, dos fatos. Depois dos fatos, a primeira coisa que a gente vai colocar na apelação são as preliminares. Artigo 107 do Código Penal, que são as nulidades e a extinção da punibilidade, 107 e 564. Extinção da punibilidade, 107, 564, nulidade. São as preliminares que a gente vai colocar. Depois disso, a gente vai para o mérito. Ora, aí é o momento de você brilhar. É o filé mignon da apelação. 386. Porque se houve uma sentença condenatória, o que eu quero agora? Reformar a sentença condenatória. Então eu quero a absolutória. Então o mérito principal da apelação, 386, ok? 386, ok? Sentença absolutória, 386. Depois do 386, aí vem um detalhe muito importante da apelação. As teses subsidiárias. Como é que funciona as teses subsidiárias? Ela funciona da seguinte forma. Qual é o espírito? Excelência, você me condenou. Mas, e aí você tem uma estratégia das teses subsidiárias. 33, que fala do regime. 44, da substituição. Isso tudo do Código Penal. 44, que fala da substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. 59, circunstâncias, primariedade, pena mínima. E a 65, atenuante. Basicamente, se você visualizar essas quatro, você já está indo muito bem. Você já está indo maravilhosamente bem. Agora é óbvio que subsidiariamente você pode pedir uma suspensão condicional da pena, uma desclassificação, uma desistência voluntária, o arrependimento eficaz. Então isso tudo é na parte penal. Um detalhe fundamental da peça: organização. Cada argumento na peça, título e artigo. A banca é formal, a banca é exigente. Coloca então tudo bonitinho, formalmente, tudo organizadinho, e aí fecha a sua apelação. Se você me perguntar assim, Belo, por que você está falando da apelação? Na última prova foi uma resposta do acusado. Então, eu não vou falar da resposta do acusado. Resolvi falar da peça que mais caiu na história da OAB. Então, essa é a apelação. Os pedidos depois sempre tem que ter o pedido do conhecimento e provimento do recurso, tá, moçada? Então, sempre tem que pedir pelo conhecimento e provimento do recurso. E depois vem pedido um por um. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 preliminares e 3 teses de mérito, eu vou ter o pedido de conhecimento e mais os outros. Então eu vou ter 6 pedidos, ok? Os pedidos nada mais são que o espelho do que você fez na sua peça. Espero que eu tenha sido claro aí, já que é uma live, porque o curso de prática ele é muito visual. Então, aqui no livro, quem tem o livro aí, o manual de prática penal, a gente tem um modelo de todas as peças. Então eu tenho aqui na página 358 e 359, para quem não conhece o livro, a gente tem um modelinho, ó, tudo organizadinho, o ponto a ponto, o egrégio e tal, para você acompanhar. E aí aqui, ó, dos fatos, das preliminares, aí, ó, para você dar uma olhadinha, para você organizar. Tudo bem? Beleza.
Superada então a estratégia, superada então a peça, eu escolhi um tema de processo penal para a gente argumentar aqui. E o tema que eu escolhi foi prisão preventiva. Prisão preventiva, tema bacana, todo mundo gosta de prisão preventiva. Atenção, gente, atenção. E aí eu vou dar a palavra para vocês, para a gente conversar um pouquinho. A prisão preventiva, ela cabe tanto durante o inquérito, quanto durante a ação penal. 311 do CPP. Agora, quem é que pode pedir a prisão preventiva? Durante o inquérito, só quem pode pedir, durante o inquérito, só quem pode pedir é o delegado e o MP. Então, durante o inquérito, só quem pode pedir a prisão preventiva é o delegado e o MP. Agora, Belo, durante a ação penal, cabe prisão preventiva? Cabe. E aí aumenta o leque de legitimados. Quem é que pode pedir a prisão preventiva? Atenção, hein? Quem é que pode pedir a prisão preventiva durante a ação penal? O MP, o assistente, o querelante e, atenção, o juiz de ofício, se no curso da ação penal. Abre aí para mim o 311. Cuidado com esse 311, porque o juiz ele só pode decretar a prisão preventiva de ofício se no curso da ação penal. Então ele só pode decretar a prisão preventiva durante a ação penal. Combinado, pessoal? Olha aí, 10h20 aí, 10h20 não, 9h20, certinho. Falei de estratégia, falei de peça, falei de um tema de processo penal. Quero dar a palavra a vocês, quem tiver alguma dúvida aí. A Giovana Mariano de Jesus, tem uma galera aí já. A Roberto Franca, boa noite. Então quem quiser participar, mandar para mim alguma questão aí, eu já vou respondendo para vocês, tá? Olha aí a Rafaela Matos, um beijo, Rafaela, aí, obrigado pela sua seleta audiência aqui na nossa live. Quem quiser fazer algum questionamento, eu estou à disposição. Mas não deixa, pessoal, não deixa de, olha lá, me seguir lá, professor_Belo. Então quem quiser, eu tenho feito live toda terça-feira, 10 horas, toda terça-feira, 10 horas, eu tenho feito a live. Muito obrigado pela audiência mais do que espetacular do professor Daniel Miller. Muito obrigado aí, Daniel, pela sua presença. Eu que te acompanho aí, sou fã do seu trabalho. Obrigado pela sua seleta audiência aí. Bi Ribeiro, muito obrigado. Flávio Diniz. Pessoal, boa noite a todos vocês. Que vocês tenham aí uma noite maravilhosa. Felipe, boa noite, porque eu também sou filho de Deus. Vou descansar um pouquinho e, se Deus quiser, o meu Flamengo vai me dar uma alegria hoje contra o Internacional. Vamos ver, daqui a pouco começa, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau, muito obrigado. Ó, mente boa, prova boa. Tchau, tchau.